Boa noite a todos os presentes. Dizer que é uma grande alegria poder estar aqui no bairro da Santa Maria para ouvir os moradores da Santa Maria, Pôr do Sol e Independência, né, foi convidado, e os bairros vizinhos. Dizer que o projeto Câmara em Ação é um projeto de resolução feito pelo vereador Cássio Galo, aprovado por todos os vereadores da Câmara Municipal, onde os vereadores vão até os bairros da cidade para discutir problemas gerais que acontecem e ouvir, dar um pouco de voz à população. Eu acho que a maneira mais fácil do vereador trabalhar é estando do lado do povo e ouvindo as reivindicações do povo. Lembrando sempre que o vereador ele não tem o poder de executar. As atribuições do vereador é legislar e, na medida do possível, fiscalizar o executivo e, na medida do possível, representar da melhor maneira possível o cidadão. Eu acho que esse projeto é interessante por isso. Aqui nós estamos para ouvir vocês, para falar bem pouco e, na verdade, saber o que vocês pensam da administração, o que vocês almejam da administração e que a gente consiga chegar até o prefeito, todas essas reivindicações que aqui a gente recebeu. Eu vou passar a palavra para os vereadores para eles se apresentarem e depois vamos abrir as discussões gerais. Pode começar, Aldo. Boa noite. Agradecer a todos os funcionários da Câmara que estão aqui presentes, proporcionando esse momento, as pessoas que estão presentes. Nós, como o Rafinha disse, o projeto A Câmara em Ação é um projeto de iniciativa para trazer a população, trazer seus questionamentos, para que nós possamos depois fazer uma ata e encaminhar ao prefeito. Então, nós temos poucas pessoas aqui, mas sinto-se à vontade de perguntar ou fazer algum questionamento, e tudo isso vai ser colocado numa ata, depois é encaminhado ao prefeito. Então, muito obrigado desde já pela presença de todos. Boa noite a todos, boa noite aos moradores aqui do bairro. Para nós é uma satisfação imensa estar vindo aqui, né, fazer uma prestação de contas, né, falar de algumas conquistas que o bairro também teve, algumas que não foram feitas pelo Poder Executivo, mas foram cobrados, né, e através de requerimentos e resposta do prefeito, depois estarei entregando uma cópia para cada um. E pode ficar à vontade, aqui é a casa de vocês, estamos aqui representando vocês. Nós estamos aqui para ouvir, né? Infelizmente, nós não temos poder de executar o serviço, mas estamos aí para cobrar providências e resolver os problemas daqui do bairro. Boa noite. Sou o vereador Dilmo. É bom estar aqui hoje. É uma alegria poder estar aqui hoje com vocês para ouvir, mesmo que ainda uma quantidade pequena de pessoas, né, mas com vontade representa os anseios da comunidade. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores, os funcionários que estão aqui presentes, aos moradores aqui, né, dos bairros que foram citados, que representam os demais. A gente está aqui para ouvir sugestão de vocês e cobranças também, viu? Seguindo a ordem do dia agora, a gente vai passar a palavra para vocês, para que vocês possam, na medida do possível, fazer suas reivindicações, perguntas, que vocês quiserem falar a respeito do que vocês acham que está bom, do que está ruim, o que poderia acontecer, o que não aconteceu, e dar sugestões para os vereadores do que vocês acham que seria melhor para o bairro. Então, a palavra está aberta, estamos aqui para ouvi-los, vamos pensar que estamos aqui todos juntos para fazer uma discussão legal, para melhor podermos representados. Eu acho que vocês estão de parabéns, fizemos a divulgação na Santa Maria, em todos os bairros vizinhos, e vocês que vieram, então vocês hoje representam
a comunidade desses bairros, e a gente gostaria muito de ouvir o que vocês pensam e se tem alguma reclamação, reivindicação. Será um grande prazer estar lembrando que será levada na mão do prefeito uma gravação de tudo que for dito aqui. Então, eu acho que é o momento, se a gente tem alguma coisa para reclamar, de reclamar agora e dar sugestões. Eu acho que o projeto Câmara em Ação ele é muito importante por causa disso. É dar voz à população. Por mais que, às vezes, as pessoas estejam descrentes, que fala que só reclamar não resolve, mas ficar quieto é pior ainda. Eu acho que esse projeto teria tudo para dar certo. Nós começamos a fazer ele no ano de 2013 e todos os meses nós íamos nos bairros, mas, infelizmente, sempre com pouca gente. O pessoal gosta de reclamar muito em casa, nos bares, e a hora que é o momento de reclamar, a hora de ser ouvido, as pessoas acabam não vindo. Então, vocês estão de parabéns por estarem aqui, mostram cidadania, mostram vontade de melhora, e a gente vai ouvi-los com o maior prazer, como se essa casa aqui estivesse lotada. Então, a palavra está aberta para vocês. Se alguém quiser dar alguma sugestão, fazer alguma reclamação, fique à vontade. Por favor, nome para constar em ata e a sugestão ou reclamação. Nós vamos dar início com a dona Marta, ela é moradora do bairro Santa Maria. Pode fazer a pergunta. Boa noite, seus vereadores, a todos que estão aqui. Nossa, são tantas as reclamações, né, que não dá nem para... Agora, eu gostaria muito que chegasse o senhor Edmilson, porque eu acho uma pouca vergonha na nossa festa vir banda de fora, sendo que nós temos banda aqui, né? E o que falta na nossa banda? Instrumento. Esses dias mesmo eu fiquei tão feliz com o Fabrício. O Fabrício doou um instrumento para a banda. Por que o prefeito não vê isso? Né? Eu acho uma pouca vergonha quando eu vejo banda de fora, se nós temos uma banda aqui. Tem crianças querendo estudar, fazer aula de música, mas como? Não tem instrumento para eles. Às vezes, e eu estou falando isso, não é porque é o meu filho que é professor, é porque eu fico com dó de ver ele pegar feijão, colocar em latinha para as crianças chacoalhar. Eu morro de dó. As nossas ruas também, né? O prefeito não está colocando a massa certa, está colocando farinha. Porque quem tem carro sabe que passa num buraco desse daí, estraga o carro. Então, são muitas as reclamações. E eu não posso nem cobrar de vocês, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês todos, né? Eu tenho visto, eu vou na Câmara, eu vou nas reuniões, e eu vejo que vocês cobram. Se bem que o que eu estou falando aqui, eu nem sei se ele vai fazer alguma coisa, mas nós vamos continuar, nós vamos insistir, nós não vamos desistir, né? E vocês estão de parabéns, todos, sem exceção. Marta, o que eu posso dizer para você que você está totalmente correto. É tão complicado o vereador tirar do bolso dele para comprar um instrumento. Eu sei como é que é difícil. Tem os afazeres dele, tem as contas dele, e o poder público tem dinheiro para isso. E deveria investir nisso. Afinal de contas, a música é uma arte. E a gente deve investir nos nossos artistas. Nós temos muitos talentos em José Bonifácio. Não só na música, mas eu tenho certeza que no futebol, em todos os segmentos, o que está faltando em José Bonifácio é investir nos talentos. E você está com a razão, eu acho que com a plena razão. Deveria, sim. Vai ter o desfile da cidade. Nós temos tantos talentos, por que não vamos aproveitar nossos talentos? O seu Zé deve lembrar, os desfiles da cidade, antigamente, eram feitos com talentos nossos. Os desfiles eram tão bonitos e levavam muita gente para os locais. Isso. Então, está de parabéns a senhora. Eu acho que é isso, tem que reivindicar, tem que deixar aqui. E obrigado por enxergar o trabalho dos vereadores. Era o que eu tinha para falar. Se algum vereador quiser comentar, a palavra está aberta. Eu também queria comentar, a Câmara, acho que há mais de 2 anos já fez indicações, fez projeto, colocou no orçamento 50 mil, né? Acho que foi em 2014, colocou 50 mil no orçamento. Como funciona? Quando tem o orçamento, nós começamos agora a fazer a LOA e depois, ou melhor, agora a LDO e depois é a LOA, que é o orçamento para o ano que vem. Então, tem
quanto a prefeitura vai gastar, e os vereadores aprovou na Câmara 50 mil para colocar no orçamento. Então, já estava nos planos. O prefeito ele simplesmente tinha que seguir o que estava no orçamento. Ele poderia ter investido 50 mil em bandas de fanfarra para a cidade. E não fez, infelizmente. Porque ontem, inclusive, saiu esse assunto na Câmara, e nós falamos, todos os vereadores, vários vereadores usaram a tribuna, 1 minuto que tem direito e a parte, porque a questão de banda, eu, por exemplo, eu adoro, minha família tem várias pessoas que eram músicos, então a gente foi criado nesse ambiente. E colocou 50 mil, poderia ter uma escola de música em José Bonifácio, ensinando as crianças, dando uniforme, dando condições para essa apresentação, porque eu não sou contra vir em banda de fora, eu acho até muito bonito, e eu sempre falei na Câmara que é uma coisa barata para trazer e que mostra uma coisa muito bonita. Você vê um monte de criança envolvida, você tira a criança da rua, você tira jovens da rua e ensina música. Ele pode seguir na vida dele uma profissão, uma carreira, né? Então, além de você tirar a criança da rua, você vai dar condições dele talvez seguir a carreira de músico, né? Mas, infelizmente, é como o Rafinha disse no começo. Nós, os vereadores, nós somos fiscais do povo, nós apresentamos projeto, fazemos emenda, mas, na hora de dar a canetada, é o prefeito, e, infelizmente, nessa parte de música, de banda, ele não resolveu não investir. É uma pena. Por exemplo, tem aquele projeto na BAN, eu acho bonito o projeto de percussão que tem lá na BAN, mas eu acho que uma banda de música seria muito mais interessante, porque a banda de música vai ensinar música, a criança pode até seguir a carreira depois. Martinha, você pôs essa colocação excelente. Como o Aldo disse, ontem foi a discussão sobre isso. Eu acho que é um absurdo, porque eu lembro que no desfile que teve, o prefeito falou assim que no outro ano ia ter uma fanfarra municipal do município, que investigue, não sei o quê, mas, infelizmente, só ficou na promessa, só ficou na fala do microfone. Então, Marta, eu vejo, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer parte dessa fanfarra municipal, na época que eu estudei aqui, na época o senhor Luiz Fachin dava total apoio, comprava instrumentos, dava uniforme, nós ia viajar para a região inteira fazer apresentações, desfiles. Eu lembro muito bem, tem fotos, né, antigas no Centro Cultural da Fanfarra Municipal, no desfile da cidade. Pusemos no orçamento 50 mil reais, que infelizmente o prefeito ele tem 2% de remanejamento e remanejou esse dinheiro para outro lugar. Que poderia ter gasto com os instrumentos, né, para tirar nossas crianças da rua, e hoje vemos aí a nossa fanfarra municipal sem o apoio do Poder Executivo, sem o apoio da própria prefeitura aí. Vamos colocar de novo o orçamento desse ano, né, vereadores, nós vamos pôr o orçamento e esperar que o próximo prefeito, quem que for, que cumpra, né, porque agora tem uma lei federal que tem que cumprir com o orçamento, né, tem que cumprir com as emendas parlamentares, e nós vamos deixar, infelizmente, para a próxima gestão executar serviço o que poderia ser feito nessa. O tanto de dinheiro que é gasto desnecessário no Poder Executivo, na própria prefeitura, poderia ter comprado esses instrumentos. Margarete, do Pôr do Sol. Eu queria falar sobre a água lá. É bem fraca a água nossa, e falta muito, e vem bastante para pagar também. Não tem água quase, e na hora que vem a fatura, vem bastante. E outra coisa, muita sujeira de cachorro na rua. No bairro nosso ali do Pôr do Sol, você não pode olhar para frente, você tem que ir olhando para o chão, que é pura sujeira de cachorro nas ruas ali do Pôr do Sol. É isso que eu queria. E as ruas também, o asfalto muito ruim. Obrigada. Legal, Margarete. É bem legal ouvir. E eu acho que a Marta acompanha bastante a Câmara e ontem foi colocado justamente esses pontos que você está falando. Não só ontem, mas sempre. Eu acho que nesses últimos meses muito foi falado, porque eu tenho alguns amigos aqui no Pôr do Sol. Para quem não sabe, eu vivi 25 anos na Santa Maria,
eu me sinto em casa quando eu estou nesse bairro, e tenho muitos amigos que deixei aqui. E, consequentemente, a Santa Maria, o Pôr do Sol é a extensão da Santa Maria. E sempre que precisam, me procuram. O problema da falta de água é constante, a gente sabe. E, além de ser constante a falta de água, é a água fraca, que chega bem fraquinha, e geralmente, na parte da tarde, pior ainda, que as pessoas todas chegam e usam ao mesmo tempo, e acaba para tomar banho ou para fazer comida, e acaba sendo um problema. Tem uma cobrança constante de todos os vereadores, principalmente eu, vereador Fabrício, que nos sentimos representantes da população inteira, mas em especial da Santa Maria, por termos um carinho, por ter o Fabrício morar aqui até hoje, eu ter morado 25 anos aqui, faz muito tempo que a gente vem cobrando que se ligue, que se coloque água naquela caixa d'água que foi feita, que eu acho que é maravilhoso, eu acho que vai ser muito bom esse polo industrial para todo o bairro, para toda a cidade, mas que, o mais rápido possível, coloque para funcionar e resolva o problema. Porque a água do Pôr do Sol ela é fraca, porque ela vem lá de baixo daquele poço, perto da Câmara, e até chegar aqui, olha a subida que é, então ela chega fraca. A partir do momento que ligar aqui e fazer a água daqui de cima descer para baixo, vocês vão ver o quanto vão melhorar a qualidade da água, da força da água. Eu acho que você está certa. É um ponto realmente que os moradores devem se unir, devem cobrar, mas dizer que nós, vereadores, em praticamente quase toda a sessão, nós já estamos cobrando. É que eu não sei se o prefeito ou algum assessor assiste à Câmara, né, e vê o que a gente está falando. Se bem que fazemos indicação também, e vai indicação, que é um documento, que está aqui, ó, o Fabrício tem várias, que a gente faz e que chega na mão do prefeito. O asfalto também, ontem eu falei que é um estado de calamidade pública. Tem depressão no asfalto ali, eu já soube de casos de motoqueiro que caiu e se machucou todo. Então, a gente fica muito triste, mas como o Aldo disse aqui há pouco, a caneta, infelizmente, não é nossa. Se fosse nossa, não tenho dúvida nenhuma que a gente tentaria fazer a coisa diferente. Porém, o Poder Executivo é quem executa, os vereadores representam vocês, e eu acredito, como a Marta disse no começo, acho que estamos tentando fazer da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, é isso que acontece. A gente tenta dar voz aos anseios da população, mas não é tudo que a gente consegue transformar em obras, em acontecimento. Margarete, sobre o asfalto, já vem uma luta desde 2015. Entreguei uma cópia a cada um de vocês, na qual eu e o Rafinha nós fizemos um requerimento pedindo explicações aqui quando que a Prefeitura Municipal vai resolver o problema dos moradores do bairro Pôr do Sol, na rua Manuel Reino, entre as ruas João Baldo até no final da rodovia da SP-425. Porque na rua está toda desnivelada, em péssimas condições de uso, as guias e sarjetas estão todas desniveladas, e, por esse motivo, a água fica parada e toda a rua juntando barro. Esse é um problema que, desde 2015, nós refez esse requerimento, foi aprovado por todos os vereadores, nós cobramos, nós mandamos fotos, tudo anexado para o prefeito, ele sabe da situação, ele respondeu a seguinte pergunta, inclusive está na outra folha, grifada. Só vou ler no final que é a resposta. Entretanto, os reparos são necessários de forma constante. Portanto, assim que for possível, será realizado o reparo. Então, quer dizer, quando for possível, no entender dele, ele vai fazer o serviço. Mas o serviço tem que ser feito imediato. Eu falei para ele, conversei com ele, entreguei as fotos para ele, mas, quer dizer, leva tudo nas coxas. Então, infelizmente, nós não temos o poder de executar, nós não temos o poder de realizar o serviço. Porque aquela rua está toda desnivelada, inclusive foi feito recortes, que já faz mais de um mês que está aberto, o setor de água fez o recorte. A rua, no final da João Baldo, ali, entre as ruas João Baldo até na SP-425, está toda nivelada, parecendo um vai e vem. Então, a prefeitura precisa refazer esse asfalto. Foi comunicado, o prefeito está sendo situação, mas, infelizmente, não executa. Então, nós cobra, né, a respeito desses asfaltos, que foi mal feito pela
a empreiteira que fez o terreno, que poderia ter sido executado, que deixou o prazo vencer, né, os outros prefeitos, e agora a prefeitura tem que resolver isso aí o mais rápido possível. Ele está ciente da situação, inclusive eu trouxe as cópias dos requerimentos. Por quê? Porque nós encaminhamos, foi votado na Câmara, ele mandou uma resposta desse jeito, sem compromisso com os moradores, porque se tivesse compromisso, esse problema não estava desde 2015. Nós estamos finalizando desde 2016, já faz mais de 7 meses que está no gabinete dele, que não foi executado pelo setor de obras, infelizmente. Bom, no meu entendimento, eu acredito que quando se faz um asfalto, ou quando um loteador vai lá fazer um loteamento e tal, existe a lei para que ele bote toda a infraestrutura. Tudo bem. Agora, cabe ao Poder Executivo ou à Prefeitura ter alguém responsável que vá fiscalizar quando eles fazem o serviço. Porque, para eles, quanto pior, melhor. Por quê? Quanto pior? Porque gasta menos. Eles querem economizar ao máximo. Então, eles não estão preocupados com a qualidade do asfalto. Então, é falha da Prefeitura, falha do setor de engenharia, que nós somos leigos nisso aí, mas os engenheiros, eles entendem disso. Eu acredito que teria que ter alguém capacitado lá, que são, na verdade, os engenheiros da Prefeitura, e quando eles estiverem fazendo esse asfalto, construindo esse asfalto lá que seja, que esteja sempre junto e vendo a qualidade, a espessura, a compactação. Se a rua está desnivelada, como eu passei lá outro dia, eu vi mesmo, não está legal. Isso aí é falta de estrutura, porque eles não iam fazer o asfalto ondulado lá. Com certeza o terreno cedeu. Então vai ficando uma coisa feia. Então é falha da Prefeitura, nesse caso. Não é que a gente só vai culpar os outros, não. Mas a competência seria do setor de engenharia, que tem que fiscalizar isso aí mesmo. Porque os loteadores, eles não estão preocupados de fazer coisa boa, não. Eles querem fazer e ganhar o deles. Maria de Lourdes, do Pôr do Sol. Boa noite. A minha reclamação é sobre lote. Nós estamos com os lotes lá perto, lá do... Como é que chamou? Do vice-prefeito. Do vice-prefeito lá da Udela. Isso. É Paulo Bianchi, né? E já fomos reclamar. Lá, teve família que teve 2 casos de dengue em casa. E nós somos obrigados a ficar limpando, tirando lixo, tudo de lá de dentro. Qual que é a música, né? Heraldo Vieira de Oliveira. Tem um poste lá? A torre, no terra. Heraldo Vieira de Oliveira. Aqui no meio. E só tem pé de cana. Deu lá para o nome cuidar, ele só plantou cana, momona e mato. Que vier mato. E pau, velho, e galinheiro, que eles criaram galinha lá, até que fez tirar. Nós reclamamos, fez tirar. Mas ficou todas as pauleiras lá, e nós estamos correndo risco, até cobra no quintal. Legal, mas... Alô? Oi. Legal, Maria. Eu acho que é importante demais reclamar. Reclamamos tanto, falamos tanto. Lá na Câmara, nós, toda a sessão, falamos a respeito da dengue, dos problemas que lote sujo pode dar. E um lote desse aí acaba prejudicando toda a população ali do Pôr do Sol. E é bem legal você estar passando, porque a gente não tinha isso em conhecimento. Pode ter certeza que amanhã, qualquer um dos vereadores, eu até me comprometo a ser eu, a passar para um dos fiscais para que eles venham e notifiquem. Vai dar um prazo para que eles limpem. Se eles não limparem, é 15 dias o prazo, né, Vô? Se não limpar em 15 dias, a prefeitura vem, limpa e manda conta para eles. Pode ter certeza que será notificado. Sim, e outra coisa também. Sobre a rua lá, não é no pago imposto?
E como que nós temos que ficar varrendo a rua inteira de fralda jogada, catando garrafa, latinha no meio da rua, os lixeiros deixam para trás. Se nós pagamos imposto, nós devíamos ter um varredor? Olha, Maria, é um problema sério, né? Desde o começo da gestão do prefeito Edmilson, hoje até diminuiu um pouco essas reclamações, mas de 2013, 2014 e parte de 2015 foi terrível a reclamação com limpeza pública. Eu tenho certeza que os moradores merecem, sim, uma limpeza pública de qualidade. Todos os vereadores, eu acho que enxergam que todos nós, porque nós também somos moradores, pagamos altas taxas de impostos e o que nós esperamos de volta do poder público é um serviço de qualidade e que muitas vezes ele não é prestado. Nesse caso, no caso da limpeza, eu acredito que realmente tem um ponto falho. Fazia tempo que eu não ouvia mais reclamação com relação à limpeza de alguns lugares, mas foi uma constante durante o mandato, nosso mandato. E as respostas que eles dizem é que existem varredores que estão encostados, outros que estão de licença, alguns que se aposentaram e que, por isso, por não poder contratar mais também, pelo fato da folha inchada, acabou faltando varredores aí em alguns pontos da cidade. Ou seja, eu acho até que na maior parte da cidade, né? É bem importante que fique registrado, a gente vai voltar a cobrar, porém, pelas respostas que já foram nos passadas em outros momentos, eu acho que é uma situação crítica de ser resolvida agora, porém, será levada a sua reclamação, para que pelo menos passe varredores 1, 2, 3 vezes por semana, para que amenize o problema no mínimo. Lucas, de Santa Maria. Boa noite. Eu queria estar falando sobre a área de lazer do bairro Santa Maria, do Campinho, que está dando uma vergonha. Está tendo gente urinando ali para todo mundo estar vendo. Eu queria saber como que vai ficar sobre a nossa área de lazer, que há muito tempo diz que está sendo feita, mas até hoje nunca viu o resultado. Ô, Lucas, bem legal você tocar nesse assunto. Foi feito emenda no orçamento. Emenda, para mim explicar para vocês o que é. O orçamento funciona da seguinte maneira. Existem várias fatias e verbas para cada lugar. Nós, vereadores, fizemos emenda em 2014 e 2015 para ser feito realmente um centro de lazer aqui no Campinho. A emenda ela é uma lei e, teoricamente, o prefeito seria obrigado a fazer essa obra. Porém, quando o orçamento ele não se concretiza, o prefeito ele pode deixar de fazer alguma coisa e justificar, dizendo que não concretizou o orçamento num todo. E foi isso que aconteceu. Ele acabou destinando o dinheiro para outras localidades e acabou achando que esse centro de lazer da Santa Maria não fosse prioridade. E eu discordo. Pelo contrário, eu acho que é prioridade, eu acho que os moradores da Santa Maria têm que ter um lugar de lazer, sim, para passar os finais de semana, tanto que fui um dos autores dessa emenda. E fiz indicação todos os anos, pedindo. Eu e o Fabrício vimos numa constante, cobrando para que seja feito esse centro de lazer ali. Para mim era um sonho fazer um campo de vôlei melhor, uma quadra para os nossos jovens, para nossas crianças brincarem, fazer um campo de bote, de maia, para os mais idosos jogarem. Porém, infelizmente, não foi dessa forma que o Poder Executivo enxergou. Eu entendo que o orçamento é feito de escolhas. Você faz ou não faz. Você dá prioridade a isso ou aquilo. No caso, na minha opinião, o Poder Executivo deu prioridade a outra coisa que não fosse o campinho de lazer. Infelizmente, Lucas, se eu fosse prefeito, no caso, com certeza olharia com muito carinho. Pelo carinho que eu tenho pelo bairro, por ter vivido aqui muito tempo, mas principalmente por achar que o lazer é importantíssimo para uma comunidade,
de pessoas trabalhadoras que trabalham a semana inteira, de sol a sol, e que chegam no final de semana acaba não tendo um local agradável para poder fazer um lazer de qualidade. Então, só para ficar constado, em ata, foi feita emenda é lei, na LOA, que é a lei orçamentária anual, aprovada por todos os vereadores por unanimidade, então se tornou lei, porém o prefeito achou por bem investir esse dinheiro em outro local que não fosse nesse centro de lazer, infelizmente. Queria complementar aqui, completar, né? Fala o vereador, o Rafinha falou bem dizer tudo, né? Inclusive, eu enviei a cópia para vocês também sobre o requerimento que eu fiz pedindo explicações para o senhor prefeito. Pode ver indo na primeira folha, tem uma primeira pergunta aí, que se existe alguma previsão para a construção da área de lazer do bairro da Santa Maria. Número 2, se tiver, quando será essa construção? 3, porque desde fevereiro de 2013 até março de 2016 a prefeitura não construiu nada naquele local. E simplesmente a resposta dele na outra folha foi assim, ó. Em 15 de março de 2016 foi: vimos por meio dessa informar que não existe previsão para solicitado. Quer dizer, não existe previsão para construção. Inclusive, depois, como o Rafinha disse, em orçamento, nós cobrou. Foi a primeira emenda minha, a primeira indicação minha do Rafinha, em 2013, quando nós assumimos, dia 28 de fevereiro de 2013, polo esportivo no bairro da Santa Maria. Foi a primeira indicação, conversamos com o prefeito, pusemos no orçamento do município, o prefeito não cumpriu com o orçamento. Eu dei uma ideia para ele de vender 6 lotes da prefeitura. A prefeitura tem um punhado de lote aí espalhado para a cidade inteira, criando mato. E fizemos o pedido para ele para quê? Fizesse um leilão, vendia 6 lotes, inclusive já tinha até os compradores dos lotes, que ficam parados aí. A prefeitura ia pegar esse dinheiro, desse valor X de 350 mil, e ia ser investido na área de lazer ali, no espaço que tem até hoje. Inclusive tem até nome, que é Dona Geralcina, né? Parente do Francisco aqui, já tem um nome do local. E a prefeitura também não quis fazer. A única coisa que o prefeito tinha que fazer, que era mandar o projeto da venda dos 6 lotes dos vereadores, nós ia aprovar, e o prefeito fazer o leilão e fazer a construção. Não ia mexer em nada no orçamento. Eu expliquei para ele. Não, nós vamos fazer isso em junho de 2015. Já faz um ano. E até hoje também não fez. Então, quer dizer, nós fica de mãos atadas de vereança. Nós, vereadores, fica de mãos atadas, porque o prefeito não executa o nosso pedido, e nós estamos aqui representando a população, os moradores, inclusive eu sou morador aqui do bairro. Nós cobramos dele, mas, infelizmente, ele não executa o serviço. Não executou o serviço por má vontade. Porque, se tivesse vontade de realizar o serviço, como eu inclusive, fiz até vídeos que coloquei no Facebook, a Marta viu, você mesmo viu os vídeos, que lá eu estou dizendo na tribuna que o prefeito não quis fazer a construção, que era uma das metas minhas nessa administração, que, infelizmente, o prefeito não executou, só ficou na promessa. Porque se ele tivesse executado, hoje era um local amplo, bastante gente praticando esportes, né? Bastante criança fora da rua naquele local. Inclusive, naquela construção, nós ia fazer um campo de areia, né? Que tem até hoje, uma quadra de vôlei de areia, uma quadra de futsal, bocha, malha e um espaço para o pessoal jogar truco, os mais idosos, né? Jogar truco e cacheta ali no local. E, infelizmente, não foi executado. Foi debatido isso os 4 anos que nós estamos lá dentro. Infelizmente, não foi feito. Todos os vereadores votou o requerimento a favor, votou a emenda a favor, mas o prefeito não cumpriu. Não só com isso, como vários pedidos que nós fizemos para cá, que a única coisa que ele fez, assim, porque nós ficou muito no pé, foi essa reforma dessa escola aqui, inclusive troca do telhado, forro, e essa construção da creche, mas a construção da creche ainda é emenda da outra administração da época do Dr. Pedro. Ele só pôs um pouco mais de dinheiro nessa construção, que vai dar início agora, esse mês,
mas não vai ficar pronto ainda esse ano. Vai ficar pronto somente no próximo mandato. Então, nós fica de mãos atadas. Eu faço esses vídeos porque para nós explicar para a população, inclusive eu fiz esses documentos, entreguei na mão de vocês, porque isso aqui está na prefeitura, ele está ciente da situação, ele foi assinado, está aqui, ó, a resposta do prefeito assinado embaixo, de Edmilson Pereira Alves, ó, assinado. Infelizmente, não executou o serviço, mas isso nós vamos mostrar para a população, né, a realidade dos fatos. Ô, Lucas, outra coisa, esses dias eu levei o chefe de obras da prefeitura ali para pelo menos trocar aquela areia, trocar aquelas guias em volta, dar uma arrumada nas traves, para pelo menos dar uma ajeitada, porque o campinho realmente está muito feio, né? Foi prometido que faria rapidamente. Não foi feito, talvez por conta da chuva. Choveu bastante esses dias, então eu vou até entender. Mas, a partir de agora, dando essa estiada que vai dar, estarei cobrando novamente para que, pelo menos, dá uma ajeitada naquele campinho, que não custa nada. Areia você consegue ir na estrada, guia de sarjeta, que é aquelas guias que vão em volta, eles têm na prefeitura, e tinta tem na prefeitura. Então, eu acho que não tem desculpa, eu acho que dá para fazer. Pelo menos dar uma ajeitadinha no campinho, trazer uma rede para algum morador ali guardar, para que realmente, pelo menos, o campinho fique em condições de vocês terem algum lazer. Então, isso será cobrado por esses dias. O Lucas vai falar. E eu queria aproveitar e falar também que foi colocada uma torneira no campinho. E eu vejo gente estragando água, tomando banho lá. Se for possível, não tem como estar criando um bebedouro, alguma coisa lá? Pode ser pedido, né, Lucas? Nós vamos até fazer essa indicação de colocar um bebedouro ali. Possível é. Até na avenida foi posto bebedouros, eu acho que impossível não é. Eu acho que é até possível, sim. Será feito o pedido. Pode ter certeza, eu vou até anotar aqui para fazer esse pedido. Não te garanto, porque, infelizmente, não somos nós que executamos, mas é uma boa pedida. O bebedouro seria um bebedouro de... Não bebedouro daqueles de coisa, né? Um bebedouro de cimento, igual aquele ali, por exemplo. Tá ok. Eu gostaria de perguntar direto para o senhor Edmilson se ele não sabe que filho de pobre cresce e engorda. Porque eles dão uma camiseta, a criança tem que usar o ano inteiro. Aí a criança cresce, a camiseta está curta, engorda, a camiseta não serve. Né? E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Se ele acha que criança de pobre não engorda e não cresce. É uma camiseta, Marta? É 2 camisetas para o ano inteiro. Entendi. Às vezes a criança cresce. E a camiseta está aqui. Ela fica curta. O da minha vizinha, coitadinho, o menino, não serve a camiseta. Ele engorda. Eu acho que quem poderia falar com mais qualidade com relação ao uniforme é o Aldo aqui, o Dilma. Eu não sei como é que funciona lá, por mais que seja particular, mas é 2 uniformes mesmo que se usa, Aldo? Como é que funciona? Não, na escola particular, aí fica a critério do pai, né? Mas na escola pública, eu acho que deveria ser aberto condições do pai chegar na direção da escola e falar que está precisando, né? Lógico que a prefeitura tem uma quantidade que pode gastar por ano, investe na educação, mas se a criança teve um problema com uma camiseta, e pode acontecer de rasgar, acontecer outro problema, a criança engordar ou crescer, né? Eu acho que deveria ter possibilidade da mãe chegar na direção da escola e, com bom senso, a direção da escola ter condições de ter um pouco de material para fazer reposição. E passaria esse material, o uniforme, para a criança, igual faz com o próprio material escolar. A escola tem sempre uma reserva, quando termina, a professora, a direção da escola passa. Então, deveria ter na escola uma quantidade de reposição de uniforme, a mãe chegaria para a direção, passaria o problema. Eu acho que não vejo problema nenhum em ceder um pouco mais de uniforme para a criança. Até porque a prefeitura está investindo na educação. E investir em educação é na alimentação, é no uniforme, é na professora, é nas condições da escola. Então, acho que esse tipo de coisa, a prefeitura é muito pouco
o que ela deixa de gastar pouca coisa e resolveria um problema igual esse tipo de coisa que você está falando, a questão do uniforme, né? Então, eu acho que é uma questão de deveria ter um bom senso de se ter uniforme sobrando na escola para esse tipo de problema que acontece. Tem uniforme, só que você vem falando que no meu caso eu vim, eles falam que não tem. Então, aí deve estar cumprido uma determinação lá de cima, né? Eu acho errado, eu acho que tem que haver o bom senso da diretora da escola ter a liberdade de, a hora que um pai vir procurar e mostrar que realmente está com um problema, aconteceu, a escola tinha que ceder o uniforme. Qual o problema, não é verdade? Mais uma pergunta? Oi. Certeza, gente? Não quer falar nada em âmbito da cidade toda, não tem nenhuma reclamação na saúde, na educação, não precisa ser especificamente aqui do bairro. Eu acho que é legal para que a gente saiba e possa reivindicar, se alguém tiver alguma coisa, se ninguém tiver nada... Tem mais. Só que vamos deixar para a próxima gestão, porque esse daí não vai fazer nada. Tá certo, tá no final da gestão mesmo, mas foi legal, acho que... A próxima, eu falo para a mulherada, né, quando a gente está aí falando. Vamos lutar pela cidade, vamos reunir aquela mulherada, vamos para a porta da prefeitura, vamos cobrar. Lá em São Paulo eu fazia isso. Juntava aquele monte, nós ia para a porta da prefeitura. Olha, dona Marta, é o caminho. Se a população quiser mudança, exatamente. A minha casa parece um comitê. É só reclamações. Lá na minha casa. Cadê o povo aqui agora? O que eu vejo é isso aí. O pessoal em Facebook reclama bastante, porque é facinho, você está com o telefone na mão, você está com o computador na mão, você vai lá e reclama. Na hora que é de fazer a pressão mesmo, de estar presente, por exemplo, esse momento aqui é um momento que precisava ter a população aqui, para que a gente pegasse a gravação e levasse com prazer para o prefeito, falar, olha lá, quantas pessoas deu. Olha quantas pessoas estão insatisfeitas. A partir do momento que, e vocês estão de parabéns de estarem aqui, exercendo cidadania, vem pouca gente, o prefeito acaba falando, então não estou tão mal assim, o povo não está indo lá reclamar de mim, você entendeu? É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Mas, novamente vou dizer, vocês estão de parabéns, a gente fica muito feliz, porque achamos que íamos embora e vocês vieram representar. Até 8 horas não tinha chegado ninguém, vocês chegaram, nos deixaram muito contentes, porque ia ser muito triste a gente ir embora sem ninguém para ouvir. Agora eu gostaria de passar a palavra para os vereadores, para eles fazerem as considerações finais, para que a gente possa se despedir de vocês. Seu Zé Faquim, pode ser pelo senhor? Seu Zé. Bom, gente, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês e todas essas reivindicações que vocês fizeram. Tem fundamento, é justa. Acho que nem todas as vezes eles podem resolver, mas algumas aqui têm possibilidade, sim, de ser resolvida quanto antes até. Então, portanto, eu acho que foi muito válido essa vinda de vocês até aqui, dar sugestões e fazer cobrança. Eu também, como vereador, estou sempre à disposição, como sempre estive em outras legislaturas que eu participei, em prol da população e procurar fazer o melhor para a nossa cidade. A gente agradece a presença de todos vocês e até uma próxima, né? Se Deus quiser. Dona Marta, o filho da senhora ensina música aqui, no colégio? Aqui na escola? É um projeto da própria escola aqui. Ele não trabalha no projeto Guri, um outro projeto trabalha também. Talvez ele nem vai gostar do que eu falei. Só que tudo que eu sinto, eu falo. Talvez isso que eu falei que nem vai ser bom para ele. Mas eu tinha que falar. Qualquer projeto que viabilize a formação de uma criança é fantástico. E o trabalho com a música ele é de fundamental importância para o desenvolvimento do que nós vamos ser no futuro, né? Eu sou uma pessoa tímida, bem tímida. E se eu tivesse tido um trabalho um pouco melhor com a música, eu teria um pouco mais de
eu seria um pouco mais saído com relação a isso, né? Então, peco um pouco no passado se eu tivesse tido essa oportunidade. Acredito que houve grandes mudanças da época que eu era criança até os dias de hoje, que não faz muito tempo, né? Mas quando nós começamos a administração, acho que junto com o vereador Aldo, nós pedimos para o prefeito para que desse manutenção nesse colégio, fizesse a reforma adequada que teria que ser feita, e no que nós pedimos naquele momento, ele fez. Não posso, nesse aspecto, não posso questionar, tenho até que agradecer o pedido que ele fez. Com relação à não valorização do projeto da música, eu acho, assim, abominável, né? O mal que se faz. Margarete, com relação ao pôr do sol, eu vou me irmanar ao seu Zé. Eu acho que é responsabilidade do prefeito da época, é responsabilidade dos técnicos da época que pegaram um loteamento com falhas, né? Mas não é porque naquela época pegou e aceitou, a administração que tem que resolver os problemas, né? Com relação à limpeza pública, é uma visão do próprio prefeito que ele não vai colocar o pessoal mesmo para fazer a limpeza. Ele varrer a rua, é uma visão dele, essa que pelo menos ele me disse isso, né? Aí, com relação ao material escolar, o Aldo colocou bem também, eu acho que cada um tem a sua realidade, tem que se usar o bom senso, tem que prevalecer. Se me colocar, para mim poder sentar os tijolos, eu vou sentar torto, a parede vai ficar torta, eu não sei fazer isso, né? Eu sou professor, eu dou aula. Se o diretor de uma escola não tem bom senso, não consegue prevalecer, não consegue enxergar quando a criança precisa, quando não precisa, é complicado, né? Então, se executa um cargo de gestão, se executa um cargo de comando, ele tem que ter esse bom senso, né? De passar uma camisa nova, um tênis, uma blusa, uma bolsa, né? Se acontecer algum problema, que nós estamos sujeitos a isso. Infelizmente, aí também a gente tem que criticar, né? Quanto ao asfalto de péssima qualidade, também é a questão do loteador, mas teria que estar dando essa assistência, né? Não deixando a coisa complicar. A dona Maria de Lourdes, também do Pôr do Sol, quando ela diz nós pagamos impostos, eu sei que vocês sabem, né? Mas de 12 meses que nós trabalhamos, quase 5 meses é impostos. 4 meses, mais de 4 meses e meio do nosso salário vai para impostos. Quer dizer, nós temos que ter um retorno digno desse dinheiro, né? Nós temos que ter saúde de qualidade, nós temos que ter educação de qualidade, nós temos que ter limpeza de qualidade, nós temos que ter... Então, o que vocês estão pedindo é pouco, perto do que o poder público tem que oferecer, que nós teremos que oferecer, que o executivo tem que oferecer, que nós temos que ter aí, né? Os lotes sujos não tem nem por que eles estarem aí, né? A prefeitura existe uma estrutura e tem que resolver esses problemas, principalmente com relação a doenças, a esses bichos, toda essa estrutura que se passa por aí, né? A prefeitura comprou uma máquina para resolver o problema da limpeza pública, de varreção de rua, não deu certo. Aí gastou-se uma quantidade de dinheiro razoável, poderia estar investindo no próprio pessoal para estar fazendo esse trabalho, né? Não foi feito. E uma coisa que eu prezo bastante, Lucas, é ter um local para que a rapaziada possa ocupar um pouco o tempo e desenvolver esse tempo, né? E uma área de lazer seria fantástico, mas o presidente, o Rafael, o vereador, o Fabrício, explanou bem, né? Mas é o que eu disse, é questão de gestão. Nós respeito o prefeito, né? É a nossa autoridade aqui maior em Bonifácio, mas é o que eu disse, se eu for sentar tijolos na parede, ela vai ficar torta. Mas cada um nós escolhemos, né? E ele tem uma outra visão de empreender o dinheiro para uma outra atividade, para uma outra coisa, e infelizmente não quis investir o dinheiro no que vocês colocaram e no que eu acredito ser prioridade.
Porque tudo que vocês pediram estão reforçando para nós deixarmos uma sociedade um pouco melhor, né? A formação das pessoas aí quando vocês colocam. Então, foi bom estar aqui com vocês, né? Tive um bom pedaço da minha vida também aqui na Santa Maria, quando ainda era garoto, né? Vim muito tempo da catecismo aqui na igreja, ajudamos um pouco ali. O Rafa lembra bem dessa época, né, Rafa? Eu apitava o jogo e o Rafa era nervosinho, bravo, né? Quase que nós discutimos aí nos jogos de futebol aí, mas foi um bom tempo. Tem boas recordações daqui, das quermesses que nós participamos daquele, e acho que melhorou bastante e tem muito a melhorar. Continuem com essa garra, continuem com essa luta, que é assim que as coisas fazem, as coisas mudam e as coisas melhoram. Muito obrigado e boa noite. Para finalizar, né? Nesses 3 anos, né, bem dizendo, no quarto ano, nós estamos aqui finalizando, né, uma gestão. Eu sempre dei uma atenção maior para esse local, porque sempre foi esquecido pela administração. E sempre faço indicações, né, sempre cobro do Poder Executivo, mas fez algumas coisas, sim, realmente fez algumas coisas, mas faltou bastante para fazer. Inclusive, só vou dar falar de umas coisas que eu sempre cobrei, uma coisa simples de fazer, que era o pós-esportivo, infelizmente não vai ser feito nessa administração. O reservatório de água, que é ali no polo industrial, para acabar o problema da falta de água, está pronto, mas não está em funcionamento, né? Uma obra grande. A sinalização das vias, né, que em volta da escola, que hoje está todas apagadas, né? O número de crianças é muito. Então, a sinalização de trânsito tem que ser feita no solo para os motoristas ter a visualidade na hora de dirigir seus veículos. Também não foi feito muito pouco. A abertura da marginal ali do lado fez, mas infelizmente não foi feito a pavimentação, mas foi aberta a abertura da marginal. Melhorias, né, do campo, novamente, pedindo aqui. A troca dos 8 postes de madeira que liga aqui a rua da escola. Tinha 8 postes de madeira que estavam em péssimas condições, muito tempo, podres, né, que foram colocados de cimento. Isso a CPFL que fez, mas foi uma cobrança minha, do Rafinho, de todos os vereadores também. A colocação de pontos de ônibus cobertos, que tem muita gente, né, que pega o ônibus da saúde, também não foi colocado, uma coisa simples poderia ser feito, né? O recapeamento aqui da rua da escola Armando Reino, que precisa ser feito devido ao asfalto estar desfarelando, e isso traz sérios riscos de segurança para as próprias crianças, porque toda vez quando bate o sinal para ir embora, o que as crianças fazem? Sai tudo correndo para a rua. Tinha que ter feito um asfalto de qualidade para evitar esse tipo de problema. E a colocação de academia de ar livre. Inclusive, a prefeitura tem 2 jogos de academia do ar livre. São 20 jogos que eu pedi para colocar aqui na frente da escola, né? Ali perto do pôr do sol, que infelizmente está parado, vai ficar para outra gestão colocar, está lá no pátio da prefeitura, na qual nós fizemos indicação, mas não colocaram. A poda das árvores da rua da escola, que está uma escuridão, né? Que foi a reivindicação dos moradores, que pertence à própria prefeitura, também não foi feito. Nós pedimos também o calçamento, né, e a colocação de guarda-reis na ponte da João Domingos do Amaral, devido a um acidente que teve de uma charrete, né, um senhor que caiu lá no rio, porque não tinha o guarda-rei necessário. Então, são vários outros pedidos. E as conquistas também, que é a reforma dessa escola, né, a construção da creche, a pavimentação ali da Avenida do Nerício, foi feito agora também nessa gestão, que foi uma cobrança. Galerias, eu tenho tudo isso em fotos, né, que futuramente estarei mostrando para a população também das coisas que foram feitas, né? E precisamos de mais coisas. Mas o principal que era para ter feito, né, que era essa área de lazer, infelizmente,
não vai ser executada, uma pena, né? Mas foi uma cobrança nossa, todos esses anos, né? E, infelizmente, vai ficar para o próximo mandato. Mas, desde já, agradeço a presença de todos, né? O Lucas, né? A Margarete, a Marta, todos, a Maria de Lourdes, né? Todo o pessoal que fizeram as perguntas, que vieram, que saíram das suas casas nesse tempo frio e vieram fazer suas reivindicações, e vamos constar todo em ato e será entregue para o prefeito. Vocês podem acompanhar nosso serviço também pela Rádio Vale Tietê toda segunda-feira, e às terças também, a partir das 10 horas, os vereadores sempre vão na Rádio Vale Tietê para responder perguntas, esclarecimentos, né, para a população. E outra coisa também que eu acompanhei de perto foi a troca das lâmpadas, né, que o bairro Pôr do Sol estava com mais de 30 lâmpadas queimadas e hoje voltou a iluminação. Mas depois de uma grande luta também com o executivo, né, infelizmente ainda depende do Poder Executivo, ainda depende do prefeito para fazer esse tipo de serviço. Infelizmente, essa administração faltou um pouquinho mais de gestão, que não teve gestão, né, para a realização desses outros serviços, não só aqui, em toda a cidade. Muito obrigado, e estou sempre à disposição também na minha casa, na Câmara Municipal, estou de portas abertas também. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a presença de todos. Acho que, como o Rafinha disse, né, a gente gostaria que tivesse mais gente participando, porque torna uma cobrança maior para o prefeito. Eu acho que o bom administrador público é aquele que, quando houve as reclamações, ele deveria pegar as reclamações e resolver. Se ele resolve, executar o serviço. Quando ele resolve as reclamações, ele não vai estar fazendo bonito para o vereador que fez o pedido. A gente vê quantas e quantas emendas, indicações foram feitas, e, infelizmente, poucas atendidas. Então, e várias foram colocadas no orçamento, o prefeito tinha que só que cumprir o orçamento e realizar, como a reforma do campo, tantas coisas que foram colocadas, 50 mil que era para investir em fanfarra, em música, né? E não fez, resolveu não fazer e investir em outro lugar. Como o Dilma disse também, é lógico que a gente enxerga o que foi feito também, né? Nós fizemos uma indicação, junto com o Dilma, houve a reforma da escola aqui, então foi feita alguma coisa, mas a gente acha que poderia ter sido feito muito mais. E as reclamações são muitas, e, infelizmente, a maior parte delas não foram solucionadas, os problemas estão aí, né? Mas eu queria parabenizar quem esteve presente aqui. Não interessa que foram poucas pessoas, mas é por sinal de que vocês estão atentos aos problemas da cidade e vocês querem que esses problemas sejam resolvidos. E o prefeito deveria olhar com carinho essa ata que vai para lá, ele ainda tem mais aí 6, 7 meses de administração, e tentar resolver algum dos problemas que foram colocados aqui. Então, agradecer também a todos e agradecer o que a Marta disse no começo, quando ela disse que os vereadores, do trabalho dos vereadores, né? Eu acho que a população tem que prestar atenção nisso. As sessões da Câmara são transmitidas, a Câmara está aberta para quem quiser assistir. Se a pessoa não quiser ir lá, tem a rádio que transmite. Se a população tivesse um pouquinho mais ligada nos problemas na Câmara Municipal, assistisse a sessão da Câmara, ouvisse o que o vereador diz e o que faz, com certeza eu acho que a gente teria mais força ainda. Então, fica aqui minha ideia, que cada um possa, toda segunda-feira, ouvir a sessão da Câmara e acompanhar o trabalho do vereador. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Bom, eu gostaria de, antes de encerrar, agradecer a presença de todos vocês, principalmente a Marta, a Margarete, Maria de Lourdes, o Lucas, que usaram a palavra e nos deram aí a sua opinião e o seu sentimento. Isso é importantíssimo. O vereador, para ele representar, ele precisa sentir o que a população anseia. E eu acho que isso é fantástico. Infelizmente, vou dizer de novo, gostaria que isso aqui tivesse lotado. Não tem importância que fosse para fazer críticas.
o importante mesmo seria o calor humano, ouvir das pessoas o que elas anseiam. Se a gente ia resolver, se a gente não ia resolver, é outro problema. Mas eu acho importantíssima a participação das pessoas. Afinal de contas, nós somos os legítimos representantes de vocês. Nós estamos lá para representar vocês. Eu me enxergo como empregado do povo. Eu tenho patrão. São as pessoas, são aqueles que nos elegeram, são as pessoas que colocaram nós no cargo de vereador. E o que nós temos que fazer com o patrão? Respeitar. Eu acho que é ele que paga nosso salário. É os impostos de vocês que, no final do mês, paga o salário do vereador. Então, o mínimo que nós podemos fazer é representá-los da melhor maneira possível. Eu sei que, às vezes, não conseguimos. Não representá-los, mas conseguir concluir os anseios, que são muitos. Eu até entendo que o bairro Santa Maria teve bastante coisa, já foi dito. Acho que a reforma da escola ficou muito boa. É uma escola que está, ao meu ver, muito bonita, uma escola que realmente serve a padrões até de escola particular. Eu vejo que a creche, que é um sonho de muitas e muitas mães e pais aqui do nosso bairro, que é tão duro, sair aqui do pôr do sol, levar a criança lá na Vila da Saudade, lá embaixo, é complicado, é mais uma conquista, entre outras que houveram aqui. Mas eu sei que a comunidade merece muito mais. Afinal de contas, como o Dilma disse aqui, ao tanto de meses do ano nós trabalhamos para pagar impostos. Nós deixamos o couro nosso couro para o poder público, para vir dinheiro para que a gente tenha de volta saúde, educação, infraestrutura, ou seja, tudo isso de qualidade. E, na maioria das vezes, não é o que acontece. Então, para não me alongar, dizer que foi um grande prazer estar aqui. Como o Aldo disse, poucas pessoas, mas com muita qualidade, com bastante calor humano. Agradecer de coração por vocês estarem aqui e me deixar à disposição para que vocês precisarem. Eu tenho um bar na cidade e meu telefone está lá faz 10 anos. É o mesmo telefone, eu nunca mudei e nunca vou mudar. Não é porque eu sou vereador agora, eu vou mudar meu telefone e fugir dos problemas da cidade. Estou sempre à disposição, como tenho certeza que todos meus colegas vereadores estão. Seguindo aqui o protocolo, agora eu preciso fazer um encerramento. E para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dar por encerrada esse projeto de resolução da Câmara em Ação dessa noite. Muito obrigado, boa noite a todos.